Olá, queridos educadores, tudo bem? Meu nome é Aldinei Silva e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre aprendizagem significativa. Eita ferro. Eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu tenho uma apresentação aqui para me guiar, porque educador gosta de falar muito, né? Então eu criei uma apresentação para não me perder aqui e falar demais, devagar demais, porque a aprendizagem significativa é uma aprendizagem muito importante que a gente precisa saber. Então eu vou colocar a apresentação aqui, eu já estou viajando na maionese. Segura aí. Deixa eu colocar minha tela inteira. Pronto, vamos lá. Vamos conversar sobre aprendizagem significativa. Primeiro eu quero falar, né, dessa jornada on. Que coisa boa ter professores on, professores ligados, professores que estão antenados com tudo que está acontecendo no mundo afora aí, né? E quando a gente vai falar sobre aprendizagem significativa, a aprendizagem significativa sempre parte do eu. Então eu vou começar pelo meu eu aqui, né? Eu sou o Aldinei Silva, mineiro de Belo Horizonte, amante do conhecimento, gosto muito da filosofia, da arte, da música. Eu gosto tanto de música que a frase que eu trouxe para me definir aqui é de um filósofo chamado Nietzsche, que ele falou um dia assim, ó: sem música, a vida seria um erro. Eu concordo com Nietzsche. Imagina a vida, a nossa vida, sem a música, sem a beleza, sem a arte, né? Você já contemplou o belo hoje, professor? Já olhou para o sol, já olhou para o céu, já olhou para o rio, para o passarinho, já deu uma contemplada no belo? Já fez ou ouviu a sua música? Nietzsche era um trágico, mas ele trazia a beleza dessa tragédia, a beleza da aprendizagem. E eu, Aldinei, desde muito cedo, gostava de questionar, perguntar, saber como as coisas funcionavam. Eu acho que eu virei professor para pagar tudo que eu fiz com os professores, sabe? Porque eu era esse aluno ali, aquele aluno que ficava de cima. E aí, de tanto querer perguntar, eu comecei a querer entender como as pessoas aprendiam. E aí fui para a pedagogia. Da pedagogia, eu fui para a psicopedagogia e depois passei por um mestrado em educação tecnológica. Então, durante toda a minha trajetória, desde a educação básica até a pós-graduação, o que eu venho perguntando é: como as pessoas aprendem? Como a gente aprende isso? Como isso funciona? São as grandes perguntas que me movem, né? E essa relação com a educação é super importante. A gente vem de família muito pobre, minha mãe faxineira e criou sozinha, né? Eu e minha irmã, e a minha mãe foi para a luta e conseguiu levar nós dois nas costas. E minha mãe sempre falava com a gente assim, ó, tem que estudar. A gente não tem nada, a gente é pobre, mas educação vocês vão ter. Então, durante todo o tempo, ela preocupava se a gente ia ou não ia para a escola, tomava conta da nossa educação mesmo, né? E funcionou. Agradeço muito ao esforço que ela fez, porque hoje a educação mudou o meu mundo. Tem aquela frase do Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Mudou o meu. Hoje, um menino que morava lá na periferia, nas comunidades, em favelas em Belo Horizonte, hoje conhece lugares, estados, países, dando palestra, aprendendo, ensinando, conversando sobre educação com os mais diversos educadores, graças ao movimento da aprendizagem. Então, para mim, houveram muitas aprendizagens significativas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre aprendizagem significativa. Como eu crio, quais estratégias, como eu posso trabalhar para o meu aluno aprender de forma significativa. Tudo bem? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente faz é o check-in. Eu gosto muito dessa ideia do check-in, dessa estratégia de utilizar o check-in para trabalhar as conversas, né? Porque lá no check-in a gente deixa o nosso nome, quem que você é, né? A primeira coisa que essas mocinhas aí perguntam pra gente é: quem é você? Depois ela te pergunta: para onde você vai? E aí, por último, ela fala: tem bagagem para despachar? O que você está trazendo nessa viagem? Então, o check-in nada mais é de saber quem é você,
E o que você traz? Tem mala? Tem bagagem? Tem alguma coisa para contar? E o nosso check-in hoje é sobre aprendizagem significativa. Eu contei lá no começo que eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. E como bom mineiro, eu gosto de contar caso. Eu gosto de contar caos, gosto de contar história. E eu vou contar para vocês o caso do não cabeu. Porque eu acho que esse caso do não cabeu é um caso que mostra muito sobre aprendizagem significativa. Mostra muito sobre o que eu aprendo e como eu aprendo. Vamos lá ao caso. Certa feita, uma professora ficou muito brava porque um aluno dela virou e falou: "Ô, professora, isso aí não cabeu, não. Esse trem não cabeu." E a professora, brava demais, falou: "Que isso, menino? Você tá na escola pra quê? Como assim você vai falar não cabeu? É não coube." O jeito certo, a maneira de se expressar, o português padrão pede o coube. Não cabeu, não existe. Para você aprender, de castigo, você vai pegar o caderno e vai escrever 100 vezes a palavra coube. O menino, obediente que era, pegou o caderno e começou a escrever. Coube, 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 coube. Foi escrevendo um tempão. Ao final da aula, a professora foi lá conferir o castigo para ver se o castigo tinha sido bem aplicado e se tinha rendido bons frutos. E aí ela pegou o caderno e ela, a professora Caxias, né, a professora que queria tudo certinho, e começou a contar quantas vezes o aluno tinha escrito a palavra coube. Contou, 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 e descobriu que ao invés de 100 vezes, ele tinha escrito 99. Muito brava, ela vira para o aluno e fala: "Meu filho, eu não falei para você que era para escrever 100 vezes?" O aluno, com toda a inocência, responde: "Ô, professora, eu tentei, mas a folha acabou e não cabeu." Eu gosto muito dessa piada. Eu gosto muito desse caso do não cabeu, que ele casa bonitinho com o nosso check-in. Ele casa certinho com a aprendizagem significativa. Quando a professora mandou o menino copiar no caderno 100 vezes, cabeu, 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 para ele não estava fazendo o menor sentido. Opa, não era cabeu que ele tinha que copiar, né? Coube, 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 coube. Para ele, não estava fazendo o menor sentido aquela ação. Tanto que ao final da aula, ele continuou utilizando o cabeu. Ele fez uma atividade desgastante, escreveu coube um monte de vezes no caderno, mas aquilo não teve para ele nenhum significado. Não teve para ele nenhuma aprendizagem que faça sentido. Por isso que eu gosto do caso do não cabeu. Quantas vezes nós professores, nós pais, nós escola, quantas vezes nós educadores, seja na escola ou fora dela, aplicamos nos nossos alunos aprendizagens que não fazem o menor sentido, que não são aprendizagens significativas. Quando a gente vai falar de aprendizagem significativa, a gente pode usar produtos importados ou pode usar produtos nacionais, tá? Eu vou pegar 3 nomes, 3 pessoas que eu acredito que são fundamentais para o entendimento de aprendizagem significativa. Ah, Aldinei, poderia ter escolhido outros teóricos? Outros tantos. Muitas pessoas, muitos estudiosos se dedicaram à aprendizagem significativa. Eu gosto muito de 3 deles, tá? O primeiro e o mais conhecido de todos é um rapaz chamado David Ausubel. Ausubel falava o seguinte: aprendizagem é o processo por meio do qual assimilamos ou modificamos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Olha o que o Ausubel está falando para a gente. Aprender tem a ver com mudar. Quando eu aprendo, eu sou diferente do momento anterior. Aprender tem a ver com mudar e crescer. Vamos guardando isso daí do David Ausubel, tá? Se não quiser um importado, tem um nacional. Paulo Freire
precisava alfabetizar os velhinhos dele, coitado. Ele trabalhava lá com os idosos e estava numa luta, numa labuta danada para ensinar, alfabetizar os velhinhos lá, para eles lerem e escreverem. Estava com alfabetização de idosos, trabalhando lá na EJA, na educação de jovens e adultos. E Paulo Freire começou a perceber que toda vez que ele colocava elementos na alfabetização que estavam ligados ao mundo da pessoa, ao fazer da pessoa, à prática da pessoa, aquela palavra era aprendida de forma mais rápida. Então, o que Paulo Freire percebeu? Qual foi a grande sacada de Paulo Freire? Olha, se eu colocar os meus idosos aqui, os meus velhinhas, os meus jovens e adultos, para aprenderem sobre coisas que eles manuseiam, trabalham, conversam todo dia, essa palavra vai estar mais presente na vida dele, vai ter mais significado e por isso ele vai aprender mais rápido. A estratégia de Paulo Freire nada mais é do que aproximar o objeto de aprendizagem ao sentido de vida do aprendente. E eu gosto muito dessa frase que ele traz aqui, ó. Não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. Quando eu trabalho com aprendizagem significativa, cada aluno, cada aprendente vai absorver, vai entender, vai criar a sua aprendizagem de maneira completamente diferente. Olha que legal isso que o Paulo Freire está falando. Imagina essa conversa que nós estamos tendo aqui agora, professores, sobre aprendizagem significativa. Para cada um de vocês, é uma conversa diferente, porque vocês já trazem experiências, conhecimentos, ideias anteriores a esse nosso papo. Lá no final, lá no nosso check-out, ainda a gente está no check-in, né? Lá no nosso check-out, eu vou fazer uma pergunta para vocês que tem a ver com isso de quais são os meus conhecimentos prévios e o que eu mudei ao aprender sobre aprendizagem significativa. Que caminho modificou aqui na minha vida? Qual saber diferente eu tenho agora que eu não tinha antes? Tá? Então, Paulo Freire tem essa frase aí: não há saber mais ou saber menos. Há saberes diferentes. E uma outra pessoa que eu quero trazer para vocês é um rapaz chamado Gardner, Howard Gardner. Gardner foi um camarada que se debruçou nas inteligências múltiplas. Gardner devia ser igual eu da área de humanas, eu sou pedagogo, né? E com muitas dificuldades na área de exatas. E Gardner devia ficar pensando assim, né, rapaz, tem que ter um outro jeito de ser inteligente. Não é possível que só esse pessoal que sabe matemática que é inteligente. E aí Gardner pensou e chegou nas inteligências múltiplas, tá? Gardner começa com 7, depois passaram para 9, 12, 15 e dizem que agora são 17 as inteligências múltiplas. Olha para você ver que coisa interessante. Se existem múltiplas inteligências, cada aprendizagem tem significados diferentes. Olha Gardner falando isso para a gente aqui nessa frase, ó. Cada ser humano tem uma combinação única de inteligência. Este é o desafio fundamental da educação. O que Gardner está falando com a gente? Eu, Aldinei, eu sou sinestésico, forte sinestésico e visual. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu falo, tô falando para uma câmera, tô falando aqui para o meu computador, mas eu gosto de me mexer. Eu já fui para lá, fui para cá, mexo a mão, pego nas coisas, porque eu preciso de movimento, eu preciso do toque, eu preciso de sinestesia. Tem uma outra pessoa que vai sentar aqui na frente do computador e vai dar uma palestra assim, ó, elegante e polida. Desse jeito. Então, com poucos movimentos, e tá tudo bem. Porque cada pessoa tem uma combinação única de inteligências. Olha que coisa legal que o Gardner está falando, né? E por que isso gera um grande desafio para nós, educadores? Se cada aluno na minha sala, cada aluno que está lá no meu momento de aprendizagem, dos 25, 30 alunos que eu tenho na sala de aula, aprende e tem uma combinação de inteligências diferentes. Quando eu dou aula, eu estou falando de um para muitos.
Cada aluno está entendendo, absorvendo, aprendendo o que eu estou dizendo de maneira diferente. Então, professores, pegando esses três autores, David Ausubel, Paulo Freire e Gardner, lembrando, o Ausubel é o cara da aprendizagem significativa mesmo, assim, foi ele que pensou lá nos subsunsores, no próximo passo, ele pensou isso tudo, tá? Eu estou trazendo tanto Gardner como o Paulo Freire para enriquecer a nossa conversa aqui, para trabalhar essas aprendizagens significativas que a gente está discutindo. Quando eu estou trabalhando com essas aprendizagens significativas, eu preciso chegar num processo de aprendizagem. Que para Ausubel, que é o rapaz que inventou mesmo aí, que se debruçou na aprendizagem significativa, a aprendizagem é o seguinte: o processo ideal ocorre quando uma nova ideia se relaciona aos conhecimentos prévios do indivíduo. Olha o que ele está falando. Para uma aprendizagem ser significativa, de forma ideal, se eu pudesse pensar assim, ó, qual a melhor maneira de ter uma aprendizagem significativa? É pegar algo que o camarada já sabe, algo que tem a ver com o conhecimento prévio dele, e desse conhecimento prévio, ele aprende a próxima coisa. Alguma coisa se apresentou no mundo para esse aluno, e ele pega lá o que ele já sabe e fala, isso aí eu acho que, fazendo essas conexões, ele aprende o próximo passo, o próximo conhecimento. Então, quando Ausubel fala que para valer a pena, para ser uma aprendizagem significativa e ideal, eu preciso relacionar com o conhecimento prévio do indivíduo, toda vez que você, professor, estiver pensando, planejando, organizando um momento de aprendizagem, o primeiro movimento é o que o meu aluno já sabe sobre isso. Fazer o levantamento dos conhecimentos prévios. O que o meu aluno já traz. O que o aluno já sabe sobre esse conteúdo. O que o aluno já discutiu. Qual é a realidade do meu aluno? E aí dá para pensar no Paulo Freire, né? Paulo Freire pensou justamente isso. Qual é a realidade dos meus idosos? Qual é a realidade dos meus alunos de EJA aqui? Como eu posso melhorar o processo com que eles já sabem, com que eles já têm? E aí, eu trouxe para a gente discutir aqui nesse momento nosso de bate-papo, de aprendizagem, uma estratégia, uma ideia de planejamento para facilitar a aprendizagem significativa. A minha ideia é que ao final desse nosso papo, a gente tenha uma estratégia para ajudar os nossos alunos a aprender de forma cada vez mais significativa e cada vez menos mecânica. Ou, se quiserem usar uma expressão de Paulo Freire, cada vez menos bancária, do depósito de informação. Ok? Então vamos lá. Que estratégia é essa que eu estou trazendo para a gente conversar, para a gente bater papo? Tá? Eu estou trazendo para vocês um modelo de planejamento baseado em 3 etapas: aquisição, significado e transferência. É importante lembrar que a nossa proposta, a nossa conversa, é gerar uma aprendizagem significativa. E como já disse lá, Ausubel, Freire, Gardner, Vygotsky, pode usar um monte de gente que usou uma estratégia de aprendizagem parecida, mesmo que com termos, com experimentos diferentes. A lógica de aprendizagem desses quatro sujeitos passava por identificar onde o aprendente está, onde o aluno, onde a pessoa que vai ter contato com o objeto que precisa conhecer está. Qual é o momento atual dessa pessoa? Ok. Se o momento atual dessa pessoa é esse, qual movimento eu quero fazer para levar ela para o próximo passo? E como eu faço esse movimento? É aí que está o pulo do gato, tá? Depois de feito esse movimento, qual é a evidência de aprendizagem? Como eu vou testar, como eu vou provar que esse aluno, que esse aprendente realmente conseguiu aquela habilidade, desenvolveu aquela competência, sabe aquele conteúdo? Então, o modelo AST, ele passa por essas 3 fases.
a fase de aquisição, a fase de dar significado e a fase de provar, a fase de transferência de um determinado conhecimento. Eu vou passar por essas três etapas, passar por esses 3 estágios e a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um deles, tudo bem? Vou falar lá primeiro do nosso processo de aquisição. No processo de aquisição, pessoal, o objetivo é ajudar o aluno a encontrar, localizar informações fatuais. O papel do professor é dar instruções diretas. No momento de aquisição, é o momento que você vai levantar os conhecimentos prévios, o que esse aluno já sabe, o que esse aluno já tem. E aqui, nesse momento, eu vou dar o conteúdo, instruções diretas, os dados, eu vou alimentar o aluno com toda a informação necessária para que ele consiga desenvolver aquela aprendizagem. Uma coisa importante de ressaltar aqui agora é que durante muito tempo mesmo, eu sei que hoje isso já mudou, assim eu espero, né? A educação estava preocupada só com a aquisição. Eu sempre uso esse exemplo, e é o exemplo que eu gosto de usar porque deixa claro o que eu estou falando. A minha professora de ciências, quem já viu minhas palestras já escutou esse exemplo. A minha professora de ciências falava para mim assim, ó, Aldinei, célula é a menor unidade morfológica do ser vivo. Célula é a menor unidade morfológica do ser vivo. Ela falava isso comigo, escrevia isso no quadro, mandava eu copiar isso no caderno, e isso tinha lá no livro. Então eu tive acesso à informação, no mínimo, 4 vezes. A primeira questão da prova, ela nem disfarçava, gente. Ela perguntava lá assim, ó, o que é célula? Eu respondia, célula é a menor unidade morfológica do ser vivo. Ponto final. Se eu não colocasse ponto final, ela ficava brava, ficava chateada comigo, falando, não, Aldinei, tem que pôr ponto final aí, eu ainda vou tirar um pontinho para você aqui, para você aprender que se a frase é uma frase afirmativa, ela precisa terminar lá com um ponto final. Ok. Se a pergunta 2 fosse o que é morfológica, eu não saberia responder. E se célula é a menor unidade morfológica do ser vivo, e eu não sei o que é morfológica, eu não sei o que é célula. Entenderam? Durante muito tempo, a escola ficou preocupada só com a aquisição, só com decorar a informação. Aldinei, então você está falando que dar a informação, trabalhar com conteúdo, trabalhar com conceitos é ruim. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que a gente não pode parar só na aquisição. Parar apenas na informação. Porque às vezes, se eu paro só na informação, o aluno nem conseguiu analisar. Ele só decorou a informação e ele nem sabe para que isso está funcionando. Aí não é uma aprendizagem significativa. Vamos pensar aqui nós, professores. Eu, por exemplo, que sou da área de humanas. Quantas coisas de física, de química, de matemática, que eu aprendi naquele momento de aquisição, fiz uma prova, tirei nota na prova e hoje eu não sei nada sobre aquilo. Eu não dou conta nem de pensar como resolve. Porque eu parei no momento de aquisição. O momento de aquisição é importante? É importante. Mas ele fica preso ali ainda, se a gente usar um rapaz chamado Bloom, né? Se a gente pegar ali a taxonomia de Bloom, principalmente a taxonomia de Bloom que foi revisitada aí, né? A aquisição fica no recordar e compreender. Ela fica nos 2 primeiros estágios cognitivos da taxonomia de Bloom. Ela é importante? Ela é importante, mas ela trata apenas de aquisição da informação. Ok, professores? Ok, professoras? Eu quero deixar isso bem claro, porque como a gente está falando de aprendizagem significativa, como eu construo
esse caminho para a aprendizagem significativa. Um outro exemplo, que aí eu já vou para o próximo passo, para a gente entender a diferença aqui da aquisição, tá? Quando a gente pergunta para os nossos alunos assim, ó, quem descobriu o Brasil? A resposta para essa pergunta precisa ser: quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Ponto final. Se eu estiver trabalhando apenas com aquisição, essa resposta está certa. Porque a aquisição passa a informação direta. A informação factual. O que ele precisa lembrar. Ok? Mas, Aldinei, se eu caminhar mais um pouquinho, se eu sair um pouquinho aqui dessa aquisição e passar um pouquinho aqui para o significado, opa, aí a conversa ficou um pouquinho diferente. No significado, o aluno vai construir, atribuir significado, ver o que aquele conceito tem a ver com ele, como aquilo interferiu na vida dele ou do outro. E o professor vai ajudar dando problemas, estimulando por projeto, ajudando no exercício, criando estratégias para que o aluno reflita sobre o que está acontecendo, sobre aquele problema. Que ele entenda o problema a partir do olho dele, da visão dele, do olhar e do lugar que ele está. Olha a grande diferença. A pergunta, quem descobriu o Brasil? Aqui no aquisição quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, ponto final. A resposta para quem descobriu o Brasil aqui no significado, ela é um pouco diferente. Por quê? Qual professor? Mas quando Cabral chegou aqui, já não tinha gente aqui? Como é que você descobre um lugar que tem gente, professor? Tem a música da Mangueira, né? O Samba da Mangueira, que foi campeão em 2019, se eu não estiver enganado, que tem uma frase muito bonita que fala assim, ó, desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Estou eu tranquilo lá na minha casa, tranquilão, alguém bate a campainha, plim blão, eu saio para atender a campainha, alegre, feliz e sorridente, tá uma pessoa lá com um papel e ela lê assim no papel, ó, a partir deste momento, esta casa da Rua Afonso de Carvalho, Belo Horizonte, pertence ao rei de Portugal. Pronto. Ele descobriu a minha casa. Como você descobre algum lugar que já tem gente lá e toma esse lugar para você? Toma esse lugar como seu. Olha aqui aparecendo o significado. Na aquisição, é só o fato, é só o texto. No significado, eu começo a construir com o aluno referências. Eu começo a construir com o aluno uma ideia que está ligada ao processo de onde você está nesse processo de aprendizagem. Em que lugar, em que momento isso tem a ver comigo? Em que momento, em que lugar isso passa pela minha estratégia, pelo meu fazer. Tá bem? E aí, pessoal, o próximo passo... deixa eu falar aqui. O significado está muito próximo aqui, né? Quando eu estou trabalhando do significado, eu estou trabalhando com o aplicar e o analisar. Na primeira ação, na ação da aquisição, eu estou trabalhando com recordar e compreender, se eu estiver utilizando como base aqui a taxonomia de Bloom, né? E no significado, eu estou trabalhando com o aplicar e o analisar, ok? Bom, tudo bem, Aldinei, eu já sei o conteúdo, eu já gravei tudo que eu precisava gravar, eu já dei para esse conteúdo um significado, eu sei o que isso tem a ver comigo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é o modelo de transferência. Transferir essa informação. O objetivo é estimular a autonomia e o uso dos conhecimentos nas mais diversas situações. O professor supervisiona o processo e atua como mediador. Olha que legal esse processo se completando, né? Se eu fosse usar aqui a taxonomia de Bloom, ele estaria no avaliar e no criar. Vou contar um caso sobre aquisição, significado e transferência que vai ajudar a gente a entender todos esses processos aí
que foi o que aconteceu comigo, tá? Na minha vida. Eu formei em pedagogia e uma escola teve coragem de me contratar como coordenador pedagógico, ok? Recém-formado, eu fui atuar como coordenador pedagógico de uma escola. Olha que coisa chique, né? Passei lá todo aquele momento de aquisição, fui lá saber sobre Vallon, Vygotsky, Piaget, Emília Ferreira, sabia as meninas todas e os meninos todos. Dei alguns significados, e aí chegou a primeira reunião de pais. Quando chegou a primeira reunião de pais, os pais começaram a bombardear de perguntas. Aldinei isso, Aldinei aquilo, como é que vai ser? Eu fiquei tão perdido que eu fiquei paralisado. Eu não tinha ainda o conhecimento do modelo AST, né, de aquisição, significado e transferência, mas hoje eu posso falar tranquilamente que eu tinha aquisição, eu sabia todas as teorias, eu tinha estudado, feito pedagogia bem feito, tinha significado, eu gostava do que eu fazia, eu entendia porque a pedagogia era importante, como as pessoas aprendiam, eu sabia disso tudo. Mas quando eu fui lá para a prática, quando eu precisei ser o coordenador pedagógico, eu não conseguia mobilizar esses saberes, não conseguia mobilizar essas aprendizagens, para depois de mobilizar essas aprendizagens, criar estratégias para responder aos pais. Eu estava inseguro. Eu não era capaz de transferir aquela informação. Então, professores, todas as vezes que vocês estiverem planejando, organizando processos de aprendizagens com os seus alunos, criem estratégias para que o aluno tenha domínio do conteúdo, que esse conteúdo tenha significado para ele, e além de ter esse significado, que ele seja capaz de transferir essa informação para o outro, que ele seja capaz de passar para outra pessoa tudo o que ele tem vivido. Só tem uma aprendizagem significativa aquele que consegue passar. Olha que coisa legal. Eu tinha um diploma de pedagogo, um papel que falava que eu era pedagogo, mas eu fui conseguir fazer transferência, ser pedagogo, atuar de forma tranquila depois de muito tempo. A transferência, pessoal, requer tempo. A aprendizagem significativa requer tempo, processo, aprendizagem constante, mudança de espaço. Então, quando os autores falam aqui, ó, do aquisição, significado e transferência, ele está falando de um processo de aprendizagem significativa. Por isso que eu trouxe esse modelo de aprendizagem significativa para começar a nossa conversa. Todas as vezes que vocês estiverem pensando em meios, pensando em estratégias para a aprendizagem dos seus alunos, vou montar uma aula para a gente fechar essa parte do AST aqui. Vou montar uma aula sobre um determinado conteúdo. Pense a sua aula em 3 momentos. Um momento de aquisição. O que eu vou oferecer para esse aluno no momento de aquisição? Beleza. Momento de significado. Como eu vou fazer para esse conteúdo ter sentido para o aluno? Para esse conteúdo fazer sentido para o aprendente? E mais, como eu vou fazer para esse aluno ser capaz de criar soluções, mobilizar ações, criar estratégias de acordo com o que ele aprendeu? Vou citar alguns exemplos aqui antes de passar para o próximo slide, que quem trabalha com os meninos mais novos vão entender, tá? Imagina o seguinte, eu tenho um aluno e esse aluno sabe todas as contas. Todas. Ele está aqui na aquisição. 2 mais 2, 4. 5 mais 5, 10. 8 mais 8, 16. 7 vezes 5. E ele acerta todas. Ele não erra uma conta. Uma conta. Ele sabe todas as contas. Seja de subtração, soma, multiplicação, divisão. Ele é um cara muito bom. Beleza. Tá aqui. E aí, eu passei para ele um problema para ele resolver. Assim que acaba de ler o problema, ele me pergunta assim, ó, ô professor, esse problema aqui é de mais ou de menos?
Isso acontece muito com a gente, muito com quem trabalha com os anos iniciais aí, principalmente. É porque o menino ainda não deu conta de construir o significado. Ele tem o conteúdo, mas ele ainda não sabe aplicar o significado daquele conteúdo. Quando o aluno leu o problema, ele sabe fazer a conta, sabe se ele é de mais ou de menos, e ainda consegue ajudar o amiguinho do lado, ele passou pela aquisição, pelo significado e pela transferência. Espero que tenha ficado claro esse conceito, porque ele é importante para o próximo passo que a gente vai dar para amarrar aqui. Usando esse exemplo do aluno, né, que não sabia lá se era de mais ou de menos, ele está na aquisição. Quando ele dá conta de entender o problema, saber se é de mais ou de menos, fazer a conta, ele está no significado, e se ele ainda conseguir ajudar o amiguinho que está do lado, ele está na transferência. Ok? Bora avançar. Olha aqui para você ver, ó. Não é só ciências, história, português, matemática. Tem os amigos, as brincadeiras, os professores. A gente aprende muito mais coisas na escola. Pronto. Do que essa tirinha está falando, né? Ela está falando justamente da nossa proposta, da nossa estratégia de aprendizagem significativa. Quando você passa lá pelo David Ausubel, passa lá pelo Garner, dá para trazer um pouquinho de Vygotsky. Quando você está passando pelos processos de aprendizagem, você percebe que, pensa aí no seu tempo escolar, pensa lá no seu tempo de escola. Você aprendeu só ciências? Você aprendeu só história? Ou lá naqueles momentos, eu gosto muito de falar isso, né? Eu aprendi muita coisa da pedagogia no corredor. Aprendi muita coisa dentro da sala de aula, ok. Mas eu aprendi muita coisa da pedagogia no corredor, no bate-papo com os alunos, na troca, porque isso gera significado. Essa nossa conversa de hoje, esse momento que a gente está batendo papo aqui, passa justamente por isso. Como eu posso criar para os meus alunos significados? Como eu posso, e aí eu disse que ia fazer as perguntas, né, quando a gente estivesse indo lá para os finalmente, né? Como eu posso criar estratégias, criar maneiras de aprendizagem que gerem aprendizagens significativas? Saber a regra é muito fácil. Vou contar para vocês aqui sobre, para a gente elucidar isso daqui de aprendizagem significativa, né? A professora contou para mim a seguinte regra. Antes de P e B, só se usa M. Ok, eu gravei isso. Antes de P e B, só se usa M. E nunca mais esqueci. Mas, um dia, eu aprendi isso bem mais velho, bem depois. Justamente por conta das palestras. Uma professora veio conversar comigo e falou, Aldinei, você estava falando aí das regras, você estava falando das estratégias, né? E eu vou te contar uma coisa que eu explico para os meus alunos e quase nenhum professor de português explica. Eu perguntei para ela, é mesmo, professor, o que é? Ela falou assim, ó, você sabe por que antes de P e B se usa M? Eu parei para pensar e falei, ó, porque antes de P e B se usa M, não é essa a regra? Sim, mas você sabe por quê? Eu disse não. Aí ela falou comigo assim, Aldinei, a língua portuguesa, ela descende lá das línguas do latim, né? Ela é uma língua latina, e ela precisa de de uma boa sonoridade. Ela precisa parecer com uma música, ela precisa ser cantada, ela não pode ser uma língua picada. E aí, M, P e B são consoantes bilabiais. Aí eu já fiz aquela cara de que não entendi o bilabiais, né? Aí ela falou, Aldinei, só consigo falar M, P e B se eu encostar um lábio no outro. Então, por exemplo, imagina lá essas tribos africanas, indígenas, muitas línguas árabes aí, que quando você escuta a pessoa falar, ela não soa muito sonora, não soa muito fluida, então fica aquela coisa assim. Tem uma palavra, chama sankofa, a palavra, dita em português, né? Mas a gente não consegue falar ela, porque ela tem uma letra nela lá que parece ser meio O. Então ficaria assim.
no português isso é impossível de acontecer. Então, para isso não acontecer, antes de P e B, a gente sempre vai usar M. Eu falei, rapaz, olha, não é que faz todo sentido? E se eu tivesse aprendido dessa maneira lá na frente, talvez esse... Aí olha para você ver o David Altshuler aparecendo, né? A aprendizagem significativa aparecendo. Talvez eu tivesse uma organização melhor das ideias. Então, professores, cuidado com as estratégias que vocês utilizam para gerar aprendizagens nos seus alunos. Às vezes é muito fácil, vou trocar o muito fácil, às vezes fica mais rápido a gente dar a regra do que o aluno entender a regra. Eu sei que tem pai cobrando o tempo, eu tenho poucas aulas, o aluno sei de tudo isso. Mas, às vezes, é melhor eu investir um tempo maior para o aluno criar a aprendizagem significativa, porque ela vai ser duradoura. As aprendizagens significativas vão com a gente. Mais 2 exemplos para a gente acabar o nosso papo aqui e eu deixar a pergunta para vocês para a gente ir embora, tá? Um exemplo é o seguinte. A professora, na maior das boas vontades, façam aí comigo na casa de vocês, façam aí comigo na escola, aí onde vocês estiverem aí, façam comigo junto que vocês vão entender o que eu estou falando. A professora estava ensinando pra gente, isso aconteceu comigo, tá? Maior e menor. E ela teve uma sacada fantástica para facilitar a aprendizagem dos meninos. Ela disse assim, ó, faz assim com a mão. Deixa eu ver se fica bom para vocês verem. Assim. Faz assim com a mão. Aqui, ó, ficou esse sinal aqui de boquinha aberta para cá, né? E aí ela falou assim, ó, toda vez que vocês verem a boquinha aberta na mão direita, ficou na mão direita, é a mão que vocês mais usam. Então, esse número é maior, boquinha aberta, do que esse número. Passa com a outra mão. Tá vendo? Toda vez que vocês verem a mãozinha aberta na mão esquerda, tá falando que esse número é menor do que esse número. E faz todo sentido. Mão que eu mais uso, sinal de maior. Mão que eu menos uso, sinal de menor. Todo mundo ficou feliz. Você via os meninos fazendo a prova, os exercícios olhando para a mão. Só que ela esqueceu de um pequeno detalhe. Ela não esqueceu por maldade, não. Foi um descuido que ela teve, tá? Eu sou canhoto. E a orientação? A mão que você mais usa é maior e a mão que você menos usa é menor. Para mim, ficou trocado. Ficou invertido. Então, para mim, aquela aprendizagem, a estratégia de aprendizagem utilizada pela professora não fazia sentido. Esse é um dos casos que eu gostaria de contar para vocês antes de deixar a pergunta. Ela criou uma estratégia linda, maior e menor, só que o modelo de maior e menor que ela usou não funcionava para canhoto. Sofri. Talvez, pode ser, coitada da professora, pode ser nesse momento que eu comecei a odiar a tal da matemática. Eu falei, matemática não presta, eu não quero esse trem de matemática na minha vida. E um outro exemplo que eu gosto muito de utilizar é as aprendizagens por significado que as crianças vão montando. Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhos, na verdade, mas uma das minhas filhas, Liara, ela hoje tem 14 anos. E quando ela era bem, bem novinha, bem pequenininha, ela gostava muito daquela música Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate. Pronto. Ela adorava essa música, ela assistia toda hora, repetia, ficava cantando. Era, meu Deus, um Deus nos acuda, tá? E aí, eu comecei a chamar ela de Borboletinha. Ela falou, filha, você é minha borboletinha. Ô, Liara, vem cá, minha borboletinha. Você é minha borboletinha, 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 borboletinha. Tudo bem. Ela começou a dar aquisição àquilo da borboletinha, começou a dar significado para aquilo de ser a borboletinha, e em dado momento, em um dia, ela conseguiu fazer uma transferência, que eu achei fenomenal, achei maravilhoso a transferência que ela fez. Um dia, eu chamei ela de borboletinha. Falei, ô Lili, vem cá, minha borboletinha. E ela falou assim para mim, ó, pai,
Você é meu borboleto. Eu achei fantástico. Ela era novinha, novinha, e ela conseguiu fazer 2 flexões. Ela conseguiu fazer 2 transferências. Olha o que ela fez. Borboletinha é fêmea e é pequena. O meu pai é homem e é grande, é maior que eu. Então ela trocou borboletinha com A por borboleto, com O, e ela trocou borboletinha pequenininha, diminutivo, etc., por borboleto, por uma coisa maior. Entenderam a transferência? Ela deu conta de... A palavra estava errada, tá? Não existe a palavra borboleto. Mas o movimento de transferência que ela fez foi fantástico. Foi uma aprendizagem significativa. Ela criou alguma coisa. E aí, para a gente ir encerrando nossa conversa, eu vou trazer à luz dessa proposta que a Liara fez para transformar a borboletinha em borboleto, eu vou trazer um rapaz chamado Vygotsky, quando ele fala da zona de desenvolvimento proximal. Quando Liara tira lá da borboletinha para o borboleto está errado. Só que ela está pronta para o próximo passo. Ela está pronta para entender as flexões de gênero, de número e de grau. O professor precisa estar atento para, nesse momento de significado, para nesse momento de mudança de aprendizagem, para o próximo passo, falar, opa, vem cá, por que você me chamou de borboleto? Por que eu não sou borboletinha? E com essa construção coletiva, gerar uma aprendizagem significativa de verdade para o próximo passo. E aí, professores do meu coração, eu vou deixar para vocês a seguinte pergunta. Lá nos seus momentos de aprendizagem, nos seus momentos de planejamento, nos seus momentos de construção para os seus alunos, você tem pensado em passar para os alunos aprendizagens ou aprendizagens significativas? Quando você fez lá a sua graduação, sua pós-graduação, seu ensino médio, seus anos iniciais, na sua vida de estudante, o que você trouxe de aprendizagem e o que você trouxe de aprendizagem significativa? Toda vez que eu tiver uma aprendizagem significativa, ela vai ser duradoura. Toda vez que eu tiver uma aprendizagem significativa, eu vou ser capaz de transferência. Eu vou ser capaz de ensinar, trocar, criar com outra pessoa sobre aquilo que eu aprendi. Ok? Deixa eu ver se eu passei tudo. Prometo que é o último caos agora. A gente está falando aqui dessa proposta de transferir, essa proposta de deixar o aluno criar do seu jeito. E aí, eu trago para vocês o último desenho, prometo. Ele chama aquele Fantástico Mundo de Bob. Eu vi o menininho azul e lembrei. O Fantástico Mundo de Bob. No Fantástico Mundo de Bob, o Bob, ele está na aquisição e ele cria significados que não batem, não traduzem a realidade. Tem um episódio que o irmão dele fala assim: se você não pedalar, o avião vai cair. Como assim pedalar? No avião não tem pedal. Mas o Bob já começa a criar no seu mundo todos aqueles significados falsos. Por que é importante a gente trabalhar com isso? Porque é importante a gente trabalhar com significado. Às vezes, a construção do significado falso gera uma aprendizagem errada. Nós, professores, precisamos cuidar para que os nossos alunos não vivam no fantástico mundo de Bob. Eu preciso cuidar nos meus planejamentos de aula que sempre os significados apontem para a realidade. Cada aluno
vai ter a sua construção, o seu caminho, o seu desenvolvimento de habilidades e competências. Mas nós, professores, nos nossos planos de aula, precisamos cuidar para que essa aprendizagem seja significativa. Sendo assim, profs, para a gente fazer o check-out de vez e ir embora feliz, aquisição, significado e transferência fazem parte da aprendizagem significativa. As três instâncias são importantes e a aprendizagem significativa é aquela que eu vou levar para toda a vida. O que eu aprendo de forma significativa, eu não esqueço. Ok? Pessoal, muito obrigado. Meu nome é Aldinei Silva, eu sou lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se quiserem adicionar aí nas redes sociais, @Aldinei e Silva. E muito feliz em participar com vocês. Gostei dessa proposta, já elogiando aqui nessa proposta de a jornada on. A escola precisa ser ligada, a escola precisa ser significativa. E como dica tem como fazer aprendizagem significativa todo o tempo? Tem. Aquisição, significado e transferência. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero ter ajudado aí. Até mais. Aquele abraço.